Olá! Hoje a gente vai mergulhar num livro que, olha, sempre dá o que falar. As 48 Leis do Poder. A gente separou uns trechos-chave do próprio livro para ter um gostinho direto das ideias, né? A nossa missão aqui é tentar entender as estratégias, a filosofia que o Robert Greene apresenta. Como ele vê essa dinâmica toda do poder? Mesmo que as lições sejam meio desconfortáveis ou até questionáveis do ponto de vista moral, né? O livro parte dessa ideia forte. Poder é um jogo social. E a gente está nele, querendo ou não, com regras bem particulares, muitas vezes cruas. E essa coisa de ser inescapável já é um ponto de partida tenso, né? O livro diz que todo mundo joga, até quem tenta, sei lá, ser super igualitário, ou totalmente honesto, ou ingênuo. Ele argumenta que isso tudo pode ser só uma outra jogada de poder, só que disfarçada. Exatamente. O livro meio que desmonta essas posturas, né? Pega a honestidade total, por exemplo. Parece ótimo, virtuoso, mas dependendo de como você usa, pode desarmar, ofender. É uma ferramenta. Hum, E a ingenuidade, às vezes funciona para controlar, né? Tipo criança que consegue o que quer. A visão ali é que o poder tá em tudo, em todas as relações. Não é bom nem mal em si, mas é fundamental, tá lá. Então, negar ou tentar não jogar, pela lógica do livro, já é uma forma de jogar. entendi. E isso leva para uma imagem forte que o livro usa, a do deus Janus, né? Aquele com duas caras, olhando para o passado e para o futuro ao mesmo tempo. Como é que isso funciona na prática do poder? Controle emocional, estratégia, como lidar com raiva, amor, essas coisas nesse jogo. A ideia de Janus, como o livro interpreta, é sobre dominar a expressão da emoção, não a emoção em si. Sacou? Ah, tá. Não é virar um robô. Não, não. É que, tipo, explodir de raiva ou ficar cego de paixão. Isso te deixa vulnerável, estrategicamente falando. O ideal seria olhar o passado para aprender. Lições objetivas, sabe? Não para guardar rancor, que o livro acha perda de tempo mental. Aprender com os erros dos outros também. Isso. E, ao mesmo tempo, projetar o futuro, antecipar problemas, os lances dos outros. É preciso um certo distanciamento do calor do momento, entende? Para poder analisar frio e planejar direito. Não é ser frio, é controlar o termostato para não queimar a estratégia. Nossa, é uma disciplina mental e tanto. E essa análise também vale para os outros jogadores, né? O livro cita o Baltazar Gracian, falando que tem que estudar as características das pessoas. Como ele desenvolve isso? Isso é fundamental na lógica do livro. Entender o que motiva o outro por baixo dos panos. As inseguranças, os desejos não ditos. Essa é a chave para influenciar. Para persuadir, seduzir ou, bom, manipular mesmo. Ler as entrelinhas. Exato. Enxergar além da fachada. O livro fala de uma nuvem de poeira que as pessoas usam para esconder as intenções reais. E aí ele se assume mesmo como um manual da dissimulação. Defende o que chama de caminho indireto para o poder, O caminho direto, tipo aquela bola de bilhar que bate na tabela antes de acertar o alvo. que mencionam. Essa analogia mesmo. Ir direto pode criar resistência, né? Agora, a abordagem indireta, disfarçada, pode ser mais eficaz. Contorna as defesas. O livro se vê como uma compilação dessa sabedoria prática, sabe? De gente histórica fera em estratégia, em política, na corte. Pega-se um Tzu, Maquiavel, Bismarck, até cortesãos como Castiglione, Gracian e sedutores tipo Casanova. É um apanhado de táticas de poder observadas na história e apresentadas sem filtro. Tem aquelas citações, tipo a do Maquiavel, que o líder tem que aprender a não ser bom. Pesado. Ou a do Balzac, não existem princípios, apenas fatos. Isso resume bem a pegada pragmática anti-amoral do livro. Vamos então dar uma olhada mais de perto em algumas leis que a gente separou aqui. Começando pela Lei 1. Não ofusque o brilho do mestre. A ideia central parece ser: deixe seus superiores se sentirem confortáveis, mais brilhantes que você. É isso. Bem por aí. Essa lei vai fundo na dinâmica da hierarquia, na psicologia da insegurança.
O mestre pode ser chefe, mentor, quem for. A análise sugere que até brilhar sem querer pode ser visto como desafio, perigoso. Então a dica é maneirar nos talentos. É um equilíbrio delicado. Tem que ser competente, útil, claro, mas sem fazer sombra. O livro detalha umas nuances, tipo evitar chefes muito inseguros ou usar a bajulação, mas discretamente. E olha que interessante, até pedir ajuda, mesmo sem precisar, pode ser tática para inflar o ego do mestre. Para ele se sentir generoso, superior. Isso. Citam Gracian de novo. Toda superioridade é odiosa. O ponto é gerenciar a percepção dele, fazer ele se sentir seguro com você, não ameaçado. É uma dança bem complexa mesmo. E falando em complexidade, a Lei 2, nossa, essa vira do avesso o senso comum. Não confie demais nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. Essa é uma das que mais choca de cara, né? Sem dúvida. É muito contraintuitiva. O argumento do livro é que amigo no trabalho ou em posição de poder é um risco. A proximidade facilita a inveja, sabe? E favores para amigos podem gerar ressentimento, não gratidão, porque a amizade atrapalha a noção de mérito. Hum. Fora que amigos podem ser menos objetivos, mais complacentes. E a lógica para usar ex-inimigos é que eles teriam mais a provar. Seriam mais leais por não esperar nada além do mérito, entende? E ainda te manteriam mais alerta. Citam um Tácito que teria dito algo como: os homens preferem retribuir um dano a um favor, Nossa. porque gratidão pesa e vingança dá prazer. É uma visão bem crua das relações. Isso questiona muitas relações no trabalho, então. O livro sugere que competência vem sempre antes da amizade? Com certeza, a análise foca nisso. Como a amizade pode esconder defeitos ou criar expectativas furadas. Contratar um amigo necessitado, por exemplo, pode desequilibrar tudo e levar à ingratidão depois, se ele se sentir pressionado. Faz sentido, pensando por esse lado. Já os inimigos, nessa visão estratégica, podem ser úteis. Ter um inimigo claro ajuda a definir sua causa, manter o foco. Citam Lincoln, Maquiavel, gente que soube usar adversários a seu favor. A lição principal é: mantenha a distância profissional, foque na capacidade, nos resultados, não nos laços. O livro até admite que dá para trabalhar com amigo, mas com cuidado extremo, clareza total dos papéis. Entendi. Avançando para a lei 3, oculte suas intenções. O básico é: não deixe os outros saberem o que você realmente quer, para eles não se defenderem ou te atrapalharem. Que táticas o livro dá para fazer isso? Ah, são várias. Uma é usar pistas falsas, tipo arengue vermelho, sabe? Para despistar. Isso explora a nossa tendência de confiar na aparência, de tirar conclusões rápidas. Pode ser fingir um desejo falso para distrair do real ou usar uma falsa sinceridade. O exemplo clássico é o Iago, de Otelo. Que usa a fachada de honesto para destruir o mestre. Exatamente. Outra tática é dar sinais ambíguos. Manter o outro confuso, reativo. Funciona muito em sedução, negociação. O livro menciona também o Duque de Marlborough, que fingiu querer um forte só para os franceses destruírem quando ele queria o caminho livre. Isso seria uma pista falsa gigante. Perfeito. É um exemplo de como declarar um objetivo pode ser a melhor forma de esconder o verdadeiro e manipular a reação do outro. Outra tática é a cortina de fumaça. A ideia é distrair com uma fachada banal, familiar e inofensiva. Citam o jeito afável, quase simplório do Roosevelt, ou a discrição dos Rothschilds, escondendo um poder imenso por trás da normalidade. Até gestos nobres podem ser cortina de fumaça. Podem. O exemplo é o do negociante de arte, Duvin, que doava horrores para a National Gallery em Londres. Construía uma imagem de filantropo que, facilitava os negócios menos admiráveis dele. E sobre quebrar padrões? Assim, criar um padrão de comportamento e depois, pá, quebrar de repente. Isso também esconde intenções e pega de surpresa. O exemplo é o Jay Gould com a Western Union. Ele pareceu seguir um padrão de ataque, mas mudou a tática e surpreendeu todo mundo. E por fim, tem a camuflagem simples: se misturar, não chamar atenção.
tipo espião. A chave em tudo isso é controlar o que os outros percebem, escondendo o que você realmente quer. Mas e aí? O livro fala de alguma situação onde esconder não é a melhor ideia? Tem um inverso para essa lei? Fala assim, aponta que se você já tem fama de ser enganador, manipulador, tentar parecer honesto pode não colar. Nesses casos, olha que doido, ser abertamente desonesto ou abraçar a má fama pode funcionar melhor. Tipo o P.T. Barnum. Exato. O mestre do circo. Ele curtia a fama de impostor. O público sabia que era truque, mas se divertia com isso. Honestidade demais ou fingir arrependimento também podem ser ferramentas, dependendo da sua fama anterior. Mas o livro alerta. No geral, fachadas discretas, tipo a do Talleyrand, são mais eficazes a longo prazo que o showzão do charlatão. A discrição é a dissimulação mais sofisticada, digamos. Ok. Seguindo para a lei 5. Muito depende da reputação. Dê a própria vida para defendê-la. Essa parece ter um peso enorme no livro, né? Pedra de toque do poder. Por que a reputação é tão central assim? Porque ela chega antes de você, e ela molda como tudo que você faz é visto. Uma reputação forte intimida, atrai aliados, faz até perdoarem seus erros. Por outro lado, reputação manchada te deixa vulnerável, dificulta tudo. O livro insiste, construa sua reputação ativamente. Escolha uma qualidade forte, generosidade, esperteza, honestidade, o que for. Faça ser conhecida, mas sutilmente, e defenda com unhas e dentes quando atacarem. E como lidar com ataques à reputação segundo essa lógica? Não pode parecer desesperada, né? Exato. Nada de parecer defensivo demais, isso valida o ataque. A dica é agir com dignidade e, se precisar, minar a reputação de quem te atacou, mas sempre com sutileza, para não parecer vingança pura. O exemplo negativo que dão é o do Edison atacando o Tesla. Foi tão agressivo que acabou pegando mal para ele mesmo. Entendi. A reputação é vista como um ativo tão valioso que o livro sugere até se associar a gente de boa reputação para limpar a sua por tabela. O poder da reputação é quase mágico, multiplica sua força real. E o interessante, o livro diz que essa lei não tem inverso. Toda reputação tem seu poder, até de insolente do Oscar Wilde, desde que você a controle. Vamos para a última lei da nossa lista. A Lei 22. Use a tática da rendição. Transforme a fraqueza em poder. Essa soa como um paradoxo total. Como assim render-se dá poder? É apresentada como uma estratégia inteligente para quem está fraco e não tem como ganhar na força bruta. Render-se, em vez de lutar até morrer ou fugir, oferece vantagens. Primeiro, ganha tempo. Tempo para se recuperar, observar o inimigo, esperar a maré virar, porque o poder do outro também não dura para sempre, né? Faz sentido. Ganhar tempo. Segundo, pode irritar, desequilibrar o vencedor. Ele espera resistência ou submissão total, não uma rendição calculada. Terceiro, evita o sacrifício inútil, o martírio. A imagem é do bicho que finge de morto para sobreviver. A chave é submissão por fora, firmeza por dentro. E a intenção de virar o jogo lá na frente. O livro dá exemplos históricos disso, de rendição estratégica. Sim, um bem forte é o do Japão no século XIX. Figuras como Hotta Masayoshi defenderam render-se taticamente às potências ocidentais. A ideia era, vamos nos submeter agora para aprender a tecnologia, as estratégias deles e depois superar. O que o Japão historicamente fez, né? Verdade. Outra tática ligada é a superobediência, que citam com Brecht e Kundera, cumprir ordens de forma tão exagerada que expõe o ridículo da autoridade e a mina por dentro. A rendição é vista como uma manobra que exige muito autocontrole, visão de longo prazo, bem diferente do impulso de lutar uma batalha perdida. O livro argumenta que o martírio pode inspirar sim, mas raramente ajuda o mártir. É uma tática imprecisa. A rendição estratégica seria quase sempre melhor. Uau, olhando para tudo isso que a gente conversou, o poder em todo lugar,
controle emocional, dissimulação, reputação, até a rendição como tática. Qual a sensação que fica? É puro cinismo ou é uma descrição brutalmente honesta de como as coisas funcionam, pelo menos em alguns níveis? Essa é a grande questão do livro, né? É inegável que muitas táticas são controversas, podem ser usadas para fins antiéticos. Claro. Mas é importante entender a perspectiva do livro. Ele não se diz um guia moral do que deveria ser. Ele se apresenta como uma descrição de como o poder foi e é usado na história. Em várias culturas, contextos, junto exemplos de cortesãos, generais, políticos, artistas, vigaristas, todo mundo que jogou esse jogo. A mensagem central que atravessa tudo é: o poder tem uma lógica própria, muitas vezes a moral, e essa lógica recompensa a habilidade estratégica, observação atenta, controle emocional e a capacidade de adaptar a moralidade às circunstâncias do jogo. Bom, essa nossa análise de hoje sobre as 48 leis do poder, nossa, deu muito pano para manga. A gente viu a complexidade, as camadas de uma obra que desafia, provoca e, para muita gente, ilumina partes meio sombrias das relações humanas, da busca por influência. O próprio autor sugere ler de jeitos diferentes, mas avisa: não trate o poder com leviandade. É, e talvez essa exploração toda deixe a gente com uma pergunta para levar, né? Pensando nessas estratégias, gerenciar a imagem, esconder a intenção, usar aliados e adversários de forma calculada. Que dinâmicas de poder sutis ou óbvias a gente consegue ver no dia a dia? No trabalho, na política, até na família, nos amigos e, talvez o mais importante, só ter consciência de que essas táticas existem. Como isso já muda a forma como a gente navega nessas interações, mesmo que a gente escolha não jogar dessa forma. Uma pergunta e tanto para a gente pensar. Com isso, fechamos nossa conversa de hoje.